Bem-vindos ao canal Materiais de Projeto. Eu sou Edson Mafuz, arquiteto e professor de projetos na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Estou de volta para mais um vídeo sobre projeto arquitetônico, desta vez para falar de uma série de concepções diferentes sobre a natureza e a constituição do espaço arquitetônico. O título menciona o século XX e o século XXI, mas a série apresentada tem que começar um pouquinho antes do século XX, pelas razões que vocês já vão ver a partir do primeiro tópico a ser abordado. Não há nenhuma intenção de esgotar o assunto nesse vídeo. Provavelmente, cada um que se dedicar ao tema vai escolher categorias que não coincidem 100% com as apresentadas aqui. De qualquer modo, espero que essa relação subjetiva de exemplos seja útil. Embora desde que os seres humanos construíram os primeiros abrigos para si, já tenha sido de fato criado e usado o espaço arquitetônico, foi só no final do século XIX, com o nascimento da estética como um ramo da filosofia, que a ideia de espaço passou a existir e ser proclamada como a essência da arquitetura. O fato de que o primeiro reconhecimento da ideia consciente de espaço tenha sido formulada em 1893, simultaneamente pelos alemães Hildebrand e Schwarzschild, faz com que muitos pensem que nasceu com a arquitetura moderna, o que é incorreto, pois foi incorporada ao ideário modernista apenas 3 ou 4 décadas depois. As categorias que serão discutidas a seguir têm um ponto em comum: a sua relação com a arquitetura moderna, mesmo que seja uma relação de oposição. Deixo deliberadamente de fora certos desenvolvimentos recentes, variadamente chamados de deconstrutivismo, arquitetura informe, bolhas, dobras, arquitetura da catástrofe, arquitetura líquida, etc. A razão principal disso é sua falta de sistematicidade. Aquilo que não pode ser descrito em poucas palavras também não pode ser transmitido. Não sendo uma discussão sobre o aspecto filosófico do conceito de espaço, a discussão e análise que seguem está centrada em aspectos especificamente projetuais: o modo como cada recinto é definido espacialmente, como se relaciona com os recintos adjacentes e como se relaciona com o espaço exterior. Vamos iniciar então por aquele tipo de espaço que perdurou por muitos séculos, que é o espaço tradicional constituído por recintos estanques, em que as paredes desempenham um papel fundamental concentrando todos os subsistemas: definição volumétrica, subdivisão, estrutura resistente, permeabilidade. Uma coisa que se pode notar nesse tipo de arquitetura é que não há uma especialização dos espaços em termos de uso. Pode-se ver que alguns espaços são dedicados a escadas, por exemplo, mas não há nada parecido como um espaço de cozinha, um espaço de sanitário. Esses espaços vão sendo usados de maneira diferente, inclusive esse que nós vemos à direita poderia em algum momento ser usado como cozinha, num dos seus cantos. Havia uma grande flexibilidade espacial nessa época. Nessa imagem do Palácio Borghese, nós vemos duas coisas que são bastante importantes aqui. Uma delas, que a gente pode ver nessa parte superior da planta, é que as paredes eram engrossadas, elas já eram grossas pela sua necessidade de sustentar o edifício, mas elas ganhavam grossura adicional para definir as formas elementares de cada espaço. Aqui vocês veem que os espaços são geralmente retangulares, mesmo que a planta não seja uma planta regular, não seja uma planta ortogonal. As paredes ganham espessura exatamente para definir isso. A esse modo de dar espessura à alvenaria para configurar os espaços se convencionou chamar de poché, que é um termo francês que vem do desenho, vem do fato de preencher as paredes com nanquim e passa para
terminologia usada na arquitetura. Quando se fala em pochê em arquitetura, nós estamos falando de paredes grossas que assumem formas em si estranhas, mas que fazem sentido quando se olha os espaços que elas configuram. E o segundo tema importante nessas duas ilustrações é que uma das maneiras de transcender esse isolamento de cada uma das peças em sequência em um edifício desse tipo é alinhar as portas e criar o que também em francês se chama de enfilade, que é uma enfiada de peças ao longo de uma linha, como se vê na foto à direita, e que permite que se tenha uma noção do todo, ou pelo menos de um grande número de salas em sequência e não apenas daquela sala em que se está naquele momento. Mais adiante nós vamos ver que esse mesmo pochê, esse engrossamento das paredes para definir o espaço principal, ele pode ser feito também com elementos leves, como a gente vê, por exemplo, nós estamos tratando deste espaço aqui, ó, deste espaço num projeto para uma abadia de 1770 e ampliado aqui nós vamos ver que o pochê ou o engrossamento das paredes é feito com marcenaria. Por exemplo, aqui nesse retângulo é a cama da pessoa que vive aqui, a passagem com armários ganha toda essa espessura. A mesma coisa acontece aqui, existe um sanitário do lado esquerdo e o mobiliário define a forma do espaço ao mesmo tempo que resolve a função dentro desse espaço. O que antes era feito com alvenaria começa a ser feito com marcenaria. O efeito espacial é o mesmo, mas dá muito mais flexibilidade para a construção. Nós vamos ver um pouco a volta disso mais adiante. Bom, embora a insatisfação com a falta de praticidade dos palácios franceses já fosse algo explícito há várias décadas, é na segunda metade do século XVIII que se pode ver como os espaços de serviço adquirem importância. Podemos ver aqui em amarelo todo o setor de serviços de uma área do palácio que era designada como apartamento. Aí está a origem do termo apartamento que nós usamos até hoje e que vem do verbo francês aparté, que significa separar. O Palácio de Versalhes abrigava toda a corte francesa e cada setor era dedicado a um desses nobres e sua família, e por isso era chamado de apartamento. A partir de um certo momento aparecem os espaços de serviço, por onde circulam os serviçais que servem a essa gente. Não é mais necessário, como em outros casos, como no caso anterior do Palácio Borghese, que para ir de um extremo ao outro do edifício se precise passar por todas as salas principais. Agora começam a aparecer os espaços de serviço. Isso tudo foi uma espécie de prefácio para a nossa discussão principal. Aqui começam realmente as ideias sobre o espaço no século XX. E nós iniciamos com o que se convencionou chamar de a planta aberta wrightiana, por causa do seu autor, Frank Lloyd Wright. É o primeiro passo na evolução do espaço moderno. Ao longo da última década do século XIX e a primeira do século passado, Frank Lloyd Wright se dedicou ao que ele chamou, entre aspas, de rompimento da caixa da arquitetura tradicional, que no caso para ele era a arquitetura vitoriana. Isso é, transcender uma relação espacial que consistia na disposição de recintos estanques adjacentes, ou seja, recintos que se comunicavam com os outros e com o exterior apenas através de portas estreitas e janelas também estreitas. O que Wright introduz de novo é um procedimento que tem como resultado um aumento dramático na permeabilidade entre espaços contíguos e integração efetiva com o espaço aberto circundante. Os meios empregados para esse fim são a redução das paredes externas e internas ao mínimo possível do ponto de vista estrutural,
interpenetração dos recintos, movimento diagonal e forma global decomposta, sem perder a clareza da configuração das unidades espaciais. Aqui nós temos a planta e nós estamos falando principalmente deste setor aqui, em que 3 salas contíguas se comunicam, como nós vamos ver aqui. Isso tudo é obtido mantendo muitos elementos menores da arquitetura convencional, o que pode talvez ajudar a explicar o êxito que sua arquitetura doméstica obteve nas primeiras décadas do século XX. Um aspecto muito interessante desse procedimento de Wright é o fato de que se aplica a edificações de qualquer tamanho, sejam elas grandes casas, como a Casa Martin, que nós estamos vendo aqui, uma das chamadas casas da pradaria, ou as Prairie Houses, as quais ele fez em número muito grande, mas também se aplica às de tamanho reduzido, como as chamadas casas usonianas construídas por ele 30 anos mais tarde. Aqui aparece uma dessas casas usonianas. O termo é curioso, ele, por alguma razão, se recusava a chamar o país dele de Estados Unidos da América e preferia chamar de Usônia. Essa casa, que é uma das casas usonianas que ele constrói na época da grande crise americana, depois da quebra da Bolsa, em 29, ele passa a construir casas menores que podiam ser financiadas pelos bancos. Essa é uma das casas. Nós podemos ver aqui onde está o ponteiro do mouse, a gente vê a mesa de jantar, que é onde estão essas pessoas, com um espaço definido por um teto mais baixo e uma espécie de alcova, mas em relação aberta com o resto da sala de estar e o resto da casa. Ou seja, as lições das casas enormes, chamadas de casas da pradaria, ele traz para essas casas menores que realmente tem um tamanho pequeno. Dá para ver aqui na direita que essa casa tem 111 metros quadrados, enquanto que as outras tinham para cima de 1.000 metros quadrados. A seguir, passamos para o chamado espaço neoplástico. E esse próximo passo é representado por algo que é essencialmente uma arquitetura anticúbica, resultando da articulação de planos que podem assumir papéis variados e intercambiáveis, como paredes, muros, coberturas, pisos, etc. Quando se fala em anticúbica, é que havia sempre uma tentativa de evitar esquinas, evitar que os planos se encontrassem formando esquinas convencionais, e os volumes nunca eram volumes prismáticos puros, sempre volumes decompostos. As origens desse tipo de espaço são o neoplasticismo holandês, um movimento artístico que incluía Mondrian, e a própria arquitetura de Frank Lloyd Wright é uma das influências. A arquitetura de Wright foi muito influente na Europa nos primeiros anos do século XX. O resultado dessa combinação é uma arquitetura abstrata essencial, caracterizada pela composição centrífuga a partir de um núcleo central. Duas das suas características mais notáveis são a abolição da dualidade entre interior e exterior, pela ruptura das paredes convencionais e o uso das cores primárias como elemento de acentuação da sua planaridade. A arquitetura neoplástica é essencialmente volumétrica e antigravitacional, no sentido de não revelar nada do seu peso real. Resultado de uma construção formal cujo elemento compositivo fundamental é o plano retilíneo, que pode assumir qualquer identidade, como foi dito antes. Pode ser laje de piso, laje de cobertura, parede, guarda-corpo, etc. Os exemplos mais completos da arquitetura neoplástica foram produzidos por Gerrit Rietveld, e depois dele muito pouco foi realizado com base nessa concepção espacial. Mas seus ecos podem ser encontrados durante todo o século XX, como em projetos de José Antônio Koderk, Eduardo Souto de Moura e Hélio Pinhon. Na casa Schroeder encontra-se o primeiro exemplo real de flexibilidade na configuração do espaço doméstico, resultando no que se poderia chamar de planta transformável.
Essas imagens mostram como se pode passar de uma planta convencional, em que os espaços são divididos por paredes ou portas de correr, ou, no outro extremo, uma planta completamente aberta, que é o que se vê aqui nessa planta de baixo à esquerda e na fotografia, onde também aparecem os trilhos por onde correm essas portas que podem dividir o espaço conforme for o desejo do seu usuário. Nesse outro exemplo aparece o pavilhão de esculturas no Museu Kröller-Müller, que é outra obra que corresponde à descrição recém-feita, outra obra do Rietveld, em que nós identificamos claramente cada elemento, o elemento cobertura, o elemento parede, tudo fica identificado e individualizado. A seguir, nós vamos ver o chamado Raumplan. De modo quase paralelo ao neoplasticismo, ou seja, praticamente ao mesmo tempo, foi desenvolvido um modo de criar o espaço interior de enorme potencial. Trata-se do Raumplan de Adolf Loos, termo que pode ser traduzido como planta espacial, pois se refere a um ordenamento tridimensional ou vertical do espaço. Uma das características mais salientes desse conceito é a disposição de espaços prismáticos de diferentes proporções e alturas no interior de um volume também prismático, mas elementar. Ou seja, uma grande caixa de forma elementar abriga todas essas pequenas caixas de tamanhos diferentes. Esses recintos apresentam diferentes alturas de piso e forro e diferentes pés direitos, de acordo com seu caráter e hierarquia. Como consequência, a visualização entre espaços se dá essencialmente sobre linhas diagonais. O caráter centrífugo desses projetos é evidenciado pela presença de alcovas agregadas aos espaços principais e pelo modo excêntrico ou assimétrico em que a circulação é resolvida, resultando num movimento em espiral pelo corpo do edifício. Aqui nós temos uma ideia. Nesse corte nós vemos as diferenças de nível das lajes e a relação de visualidade diagonal, que aqui também aparece. Talvez pela dificuldade de acomodar muitos espaços de altura diferente dentro de um mesmo volume tenha causado a escassa utilização da planta espacial loosiana nas décadas seguintes. É raro que se veja alguém tentando utilizar isso. Aqui nós vemos um exemplo de arquitetos radicados em Mallorca, em que nós podemos ver pelo corte que há uma tentativa dessa relação de espaços de pé direito diferente, que a fotografia não consegue captar, mas é uma das tentativas que a gente identifica nos tempos atuais. A seguir, partimos para a chamada planta livre corbusiana, que, é claro, deriva da obra do Le Corbusier, cuja produção teórica e projetual é de importância decisiva para a arquitetura do século XX e principalmente para a arquitetura brasileira, que por várias décadas se baseou inteiramente na arquitetura do Le Corbusier. Entre as suas muitas contribuições, destaca-se a planta livre, uma solução possibilitada por uma invenção técnica de caráter mais amplo, o esquema dominó, que aparece aqui em cima, que na sua essência é um sistema estrutural constituído por uma malha homogênea de pilares e lajes superpostas, o que possibilita a independência entre estrutura, subdivisões internas e o fechamento externo do volume, assim como a liberação do solo e da cobertura como novas áreas de uso. Geralmente contida em volumes compactos ou num agrupamento de tais volumes, a planta livre se caracteriza por proporcionar conexões visuais em profundidade, tanto entre espaços interiores como em direção ao exterior. A essa extensão horizontal se soma a possibilidade de extensões verticais pela presença de pés direitos duplos ou até triplos.
Ah, outra característica interessante dessa produção do Le Corbusier pode ser ilustrada por essa imagem, o famoso croquis chamado As Quatro Composições, em que ele vai falando as quatro composições, ele usa os seus próprios projetos para ilustrar. Por exemplo, aqui é um croquis da Maison La Roche-Jeanneret e que ele chama de gênero muito fácil. É um gênero pitoresco, movimentado, em que ele resolve a planta a partir dos usos. Ele vai agregando partes e resolvendo os usos e não fica satisfeito com a qualidade pitoresca do exterior. Aí ele mostra logo a seguir uma caixa pura e diz que é muito difícil de resolver um projeto dessa maneira, mas que isso daria uma satisfação ao espírito. E as outras duas são projetos dele. Isso aqui é uma casa que ele constrói em Cartago, a número 13, e a quarta é a Vila Savoy, que são como se a primeira composição tivesse sido colocada dentro da segunda. E um autor importante como Kenneth Frampton menciona que talvez a principal contribuição do Le Corbusier para a arquitetura moderna tenha sido exatamente essa solução, em que o exterior elementar resolve o problema visual e o interior pode ser resolvido da maneira mais prática possível porque está contido por essa caixa que resolve a aparência do edifício. Um outro aspecto importante da planta livre de Le Corbusier é a ideia de que a planta orquestra um percurso que conecta os espaços principais de forma narrativa. É o chamado caminho arquitetônico, que se conhece na literatura arquitetônica como promenade architecturale, que é uma herança, entre outras, da arquitetura francesa do século XIX. A arquitetura moderna, em geral, deve muito à arquitetura francesa do século XIX. Além disso, do caminho arquitetônico, também o projeto por partes, né? A composição elementar, como mencionada por Rainer Banham no livro Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina. Aqui a gente tem o caminho arquitetônico, começando na entrada do edifício, na porta de entrada, subindo a rampa, chegando ao piso principal e continuando até o terraço-jardim, que tem as vistas do entorno rural emolduradas por essa janela aqui. Então é um percurso realmente orquestrado, em que tudo é pensado, cada volta e cada enquadramento é pensado. Aqui passamos então para o Mies van der Rohe, o qual, usando como ingredientes a independência de sistemas propiciada por Le Corbusier, pelos 5 pontos e pelo dominó, ainda como ingredientes o neoplasticismo holandês, com o qual ele tinha relações diretas, e a própria ruptura wrightiana, Mies van der Rohe criou sua própria versão de planta livre. Em projetos como o Pavilhão Alemão de Barcelona, a Casa Tugendhat e outros realizados na sua fase europeia, encontra-se um interior sem divisões em que planos verticais articulam o espaço, criando ambientes, mais que recintos, e às vezes se estendem em direção ao exterior. Esse espaço em que é clara a independência da estrutura portante, da compartimentação e do fechamento está contido entre planos paralelos ao solo e se caracteriza pela extensão horizontal e pela volumetria irregular. Nesse exemplo, alguns podem pensar que essas paredes têm um papel estrutural, só que elas não têm. O papel estrutural, todo ele é desempenhado por essas colunas em forma de cruz, que estão dispostas de maneira regular, como se pode ver na planta. E os planos são elementos que têm um papel meramente de definição espacial. E aqui aparece um outro exemplo que ilustra bem essa ideia de extensão para fora do objeto e sobre o entorno circundante. Bom, se aquela
a gente pode chamar de planta livre misiana versão 1. Nós temos uma segunda versão de planta livre misiana que surge na fase americana da carreira de Mies van der Rohe. E os aspectos mais notáveis dessa segunda planta livre do Mies van der Rohe são a volumetria compacta. Os edifícios dessa fase são quase sempre prismas de base retangular. A subordinação das subdivisões da planta à posição dos elementos estruturais, organização espacial simétrica e quase total separação do exterior. Então, nós podemos falar de dois tipos de pavilhões diáfanos miesianos, diáfanos no sentido de transparência, né? O primeiro desses tipos de pavilhões diáfanos é o que nós estamos vendo aqui, em que o volume retangular tem uma estrutura resistente monodirecional externa, ou seja, as vigas estão fora do espaço interior, estão sobre o volume, elas correm apenas numa direção. O fechamento do edifício, né, as esquadrias do edifício são coplanares em relação aos pilares, como nós podemos ver aqui. Né, a estrutura externa corre apenas na menor direção do retângulo, e os pilares que sustentam as vigas externas, eles se confundem com os elementos das esquadrias. O segundo tipo de pavilhão diáfano do Mies van der Rohe é um em que o volume tende a ser quadrado, coberto por uma laje nervurada bidirecional. Em geral, essa laje é um modo de dizer, mas é uma cobertura metálica com vigas nos dois sentidos, apoiadas num número mínimo de pilares periféricos, com o limite do interior recuado em relação à sua projeção. Ou seja, os pilares estão na borda dessa grande cobertura, em número mínimo, nunca no canto, sempre deixando o canto em balanço, e a caixa interior recua em relação a essa projeção, provavelmente algo que ele aprende ao projetar para lugares como Cuba ou México, em que o sol é um fator muito importante e ele acaba recuando os vidros para proteger esses vidros do excesso de sol. Então, aqui nós estamos exemplificando isso com a Galeria Nacional em Berlim. A partir disso, nós entramos no período que vai do final dos anos 60 a meados dos anos 80, em que a arquitetura moderna sofre uma série de revisões e surge algo que nós poderíamos chamar, por falta de um termo mais preciso, de espaço pós-moderno. Nele, volta-se então a buscar maior integração dos diferentes sistemas com o uso preferencial de paredes. Até mesmo paredes espessas como as do passado voltam a ser empregadas, embora não sejam mais maciças e obriguem funções secundárias no seu interior. Esse é um dos primeiros projetos do Venturi, em que a gente nota uma intenção de criar paredes que tenham uma aparência de profundidade. Essa profundidade é utilizada tanto para criar armários pela parte de dentro da planta, como para recuar o vidro e proteger as janelas do excesso de sol, mas a intenção era evitar a planta livre moderna e voltar a trabalhar com uma planta de recintos, entre outras coisas, como por exemplo a decoração aplicada que se vê aqui, que não vale a pena nós entrarmos na discussão. Uma outra coisa bastante interessante, bom, aqui ainda tem a famosa casa da mãe do Robert Venturi, em que ele retoma uma série de coisas, de novo a decoração aplicada, a cobertura inclinada, que era algo praticamente ausente da arquitetura moderna, e pela cultura arquitetônica que ele possuía, ele faz alusões a uma série de elementos da história da arquitetura, nesse pequeno projeto, tanto em 3 dimensões, em relação à aparência do edifício, quanto em relação à planta. A planta é cheia de
de materiais de projeto retirados de outros arquitetos, inclusive do arquiteto inglês Edwin Lutyens, que ele menciona repetidamente no seu livro Complexidade e Contradição em Arquitetura. A história da arquitetura é então redescoberta, entre aspas, pelos arquitetos dessa época, dos anos 70 e 80, e muitos dos seus elementos e estratégias são reinterpretados, como é o caso do tema caixa dentro da caixa, inspirado pelo baldaquino da Catedral de São Pedro em Roma e outras situações similares. Essa é uma das casas que faz o Charles Moore, que é um arquiteto importante nos Estados Unidos, não só pela prática, mas também porque foi diretor de pelo menos duas universidades importantes, como a Universidade da Califórnia em Berkeley e Yale. Né? E aí ele conseguia difundir essas ideias com muita facilidade. Essa é uma das casas em que uma casa é reformada e volumes de espaço surgem dentro dela, estruturando a organização espacial. Coisa parecida, e aí mais próximo daquele elemento que eu mencionei, do baldaquino, aparece nessa outra casa dele, na costa oeste, em Orinda, em que ele cria dois espaços baseados em 4 colunas, como mini baldaquinos, e que são o centro do projeto dessas casas. Essa é uma fase muito interessante da obra do Charles Moore. Uma pena que na segunda metade da carreira dele ele tenha se voltado tão literalmente para a história da arquitetura. Nesse momento ele ainda abstraía as influências e transformava em algo contemporâneo. Mais adiante ele começa uma certa regressão na sua arquitetura. A própria arquitetura moderna passa a ser história e, portanto, passível de reinterpretação, como no caso da composição por camadas inspirada pela Villa Stein e levada a cabo por Michael Graves. Uma série de arquitetos de Nova York, entre eles Michael Graves, que formou parte de um grupo de amigos que expôs junto e que depois foram conhecidos como os New York Five. Examinando a arquitetura do Le Corbusier, por exemplo, eles se dão conta que num espaço muito apertado convivem vários planos, como aquele plano interno, o plano principal da fachada e esse plano avançado que é o das sacadas. E essa ideia da composição por camadas em fachada, ele tenta trabalhar e reproduzir em vários dos projetos dele dessa época inicial. Michael Graves é um que começa com essa arquitetura de base totalmente modernista e corbusiana e que com o tempo vai mudando a arquitetura para uma arquitetura muito mais literal em termos das suas filiações históricas. Bom, já indo mais ou menos para o final, se pode falar ou até perguntar se nós não estamos diante de a reaparição do dominó corbusiano transformado. Já no final do milênio, arrefecido o ímpeto dos revisionistas que tentaram, sem êxito, substituir a arquitetura moderna, nos deparamos com a retomada de muitos princípios modernos e com várias extrapolações do velho esquema dominó. A retomada do dominó é, no entanto, caracterizada pela sobreposição não coincidente de sistemas, pela falta de hierarquia, pela descontinuidade seccional e pela separação entre interior e exterior. Aqui, assim, vemos obras como a Mediateca de Sendai de Toyo Ito, em que a familiar sequência de lajes horizontais aparece, suportada não mais por pilares pontuais, mas por um sistema de apoios tridimensionais, que contém espaço no seu interior e servem para a circulação de vários tipos, distribuídos irregularmente numa espécie de atualização da planta livre original. Aqui nós podemos ver bem isso, que esses apoios não são mais colunas de 50 a 60 centímetros maciças, mas são colunas vazias e realizadas como uma espécie de malha tridimensional. Isso foi explicado por ele em algum momento como tendo a ver com
a proteção contra abalos sísmicos, o fato é que isso existe. São colunas de menor dimensão, de maior dimensão, o modo como elas estão dispostas na planta não é a grelha regular do Le Corbusier. No projeto para a Biblioteca de Paris, feito pelo Grupo OMA, estão presentes o volume prismático do original, do dominó, e a grelha homogênea de pilares. Mas as lajes desapareceram. Os volumes que abrigam as atividades principais parecem flutuar como peixes num aquário, como se pudessem mudar de posição caso fosse necessário. Em outros casos, não parece ser suficiente transformar o esquema dominó original e são introduzidas diferenças que desafiam o bom senso. Me refiro a tratar o piso onde se caminha e desenvolve todos os tipos de atividades como uma topografia interior ondulada. Parece que aos arquitetos consagrados internacionalmente se permite até contrariar algo tão elementar como a planaridade do chão de um edifício. Nós vemos aqui um centro de convenções projetado para o Marrocos, pelo Grupo OMA, em que o piso é uma coisa ondulada, não se consegue entender bem o que pode ser feito nessa planta. Felizmente, eu diria, não foi construído, mas este outro exemplo foi construído, que é o centro de treinamento Rolex, em que essa planta terra ela é toda ondulada e inclinada. Vale a pena mencionar, ainda que de passagem, as inúmeras tentativas de projetar objetos que não configuram qualquer sistema espacial e são únicos, uma espécie de objetos sem passado nem futuro. Um exemplo disso é o pavilhão holandês construído em Hannover, pelo grupo MVRDV, em que cada pavimento é resolvido com total independência dos que estão acima e abaixo em termos de estrutura, fechamento e distribuição planimétrica. Como para comprovar que em arquitetura sempre se volta a temas aparentemente deixados no passado, mas que essa volta sempre acrescenta algo ao que tentamos atualizar, tem aparecido recentemente vários exemplos de distribuições em planta que retomam o tema dos recintos em sequência, sem a mediação de corredores ou outros espaços de transição. Não há hierarquia entre os espaços, o que não é necessariamente um problema, mas exige conformidade dos usuários com um esquema espacial a que não estão acostumados. Nós vemos aqui um projeto do grupo H Arquitectas, que é um grupo da zona de Barcelona, uma solução, eu diria, simples em relação ao último que vai aparecer, em que há uma sequência de 10 espaços exatamente com o mesmo tamanho e que são praticamente intercambiáveis, e retornando àquela situação pré-Versalhes, em que para chegar deste espaço, que parece ser no momento um espaço para refeições, para chegar deste até a sala de estar, temos que atravessar todas essas salas. Ou por aqui, talvez por cima não dê. Então, deve haver uma maneira de, talvez essa seja a zona social em que se permite o cruzamento e aqui ficam os dormitórios, não havendo possibilidade de cruzamento entre os dormitórios, o que me parece uma coisa boa desde o ponto de vista da cultura atual. Já o último exemplo, aqui nós temos ainda uma vista dessa mesma casa, uma casa de apenas um pavimento, e aqui nós temos essa ideia da sequência, é uma verdadeira enfilade. Podemos nos relacionar ao Palácio Borghese, uma verdadeira enfilade. O último exemplo é um exemplo que, em termos de planta, é mais complexo. Nós vemos que é uma planta quadrada dividida em 9. Lembra o famoso exercício que é muito feito nas escolas norte-americanas, que é o exercício dos 9 quadrados. O que acontece aqui, diferente da casa anterior, é que existe um pouco mais de complexidade na planta,
entre os espaços existe uma faixa de serviço onde estão abrigados os sanitários e guarda-roupas. E se pode ver que essa zona escura é essa zona onde estão concentrados esses espaços de serviço. Também aqui se criam anfilados. Então, essa é uma tendência que, inclusive, em projetos de habitação coletiva, já se pode ver alguma exploração. Ou seja, a arquitetura não fica parada, sempre se busca alguma coisa, seja algo totalmente novo ou reaproveitando a história da arquitetura, reaproveitando os materiais de projeto, como nós temos tentado enfatizar em todos esses vídeos. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e que voltem quando tivermos um novo vídeo. Até mais. Obrigado.